A paz do Senhor Jesus a todos, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o pastor Betão, professor de ensino teológico, e hoje eu quero estar aqui iniciando mais um episódio da nossa série Os Perfis dos Personagens Bíblicos que Mudaram a História. E nesse episódio de capítulo 3, eu quero estar falando deste homem por de nome Mateus. O título que eu quero estar dando aqui é O Homem que Deixou Tudo. Em Mateus capítulo 9, verso 9, está escrito assim na minha Bíblia: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Uma característica marcante aqui, já consigo ver através da vida deste homem, a humildade de Mateus de poder estar atendendo um convite do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das conquistas mais marcantes que ainda deixa aqui enfático nos dizer é que ele escreveu um dos evangelhos. Ele viveu ali por volta de 5 depois de Cristo a 70 depois de Cristo. Mateus, seu significado é presente de Deus no grego. Só que no hebraico seu nome é Levi, que significa unido. Olha só que maravilhoso. Alguns textos de principais aqui que eu quero estar deixando para que você possa estar meditando depois. É o livro de Mateus, no capítulo 9, verso 9, que nós acabamos de ler. No capítulo 10 de Mateus, no verso 3, vai estar falando sobre ele. No livro de Marcos, no capítulo 2, verso 14, e lá também no livro de Lucas, no capítulo 5, do verso 27 ao verso 29. Deixando aqui um contexto básico, como de costume, eu quero dizer que desde que Israel retornou do cativeiro da Babilônia, a nação ali foi controlada por várias forças estrangeiras. Só que no tempo em que Mateus nasceu, era o Império Romano que comandava Israel. O povo falava o aramaico, um idioma nativo, o grego, que era um idioma comercial, e o latim, que era o idioma de seus conquistadores. Os romanos ali dominavam as rotas comerciais entre o Egito ao sul e a Síria ao norte. Os judeus ali residentes que quisessem fazer o mesmo poderia comprar franquias tributárias do governo romano e colocar um imposto em que usavam as rotas. Só que a grande parte dos coletores de impostos cobravam tarifas maiores que era o necessário, que dava ali por porcentagem de Roma e embolsava o restante. Só que muitos desses colaboradores de imposto eram vilões, desprezíveis e sempre símpios. E no meio daquele grupo infame estava Levi, um judeu que também é conhecido como Mateus, o seu nome em grego. Sintetizando aqui, que eu quero te dizer que, embora Mateus tenha escrito um dos 4 evangelhos, pouco se conhece ao seu respeito. O que sabemos mesmo que ele era judeu, filho de Alfeu. Em Marcos, no capítulo 2, verso 14, um coletor de imposto para o governo romano. Talvez tenha adquirido um bom conhecimento sobre Jesus, os seus milagres, a sua afirmação como Messias prometido, devido ali ao seu contato com as diferentes viajantes que eles tinham por ali. Só que é possível também que tenha ouvido o sermão de Cristo lá no Monte da Galileia, aonde ele nasceu e viveu. Independentemente da informação que possuía ou da sua ligação com Jesus, isso mexeu de tal maneira, de tal forma com a sua herança judaica que, quando Cristo apareceu ali na alfândega, Mateus ele sabia e cria o suficiente para deixar tudo e segui-lo.
Como muitos dos judeus ou como muitos amigos coletores, Mateus ele era rico, o que ficou claro em sua primeira atitude ali registrada como seguidor do mestre. Ele ofereceu um grande banquete para presentear os seus amigos a Jesus. Ele ofereceu um grande banquete para apresentar seus amigos a Jesus. Então ele tornou-se um dos seus 12 apóstolos e diz a tradição que Mateus ele morreu queimado, tendo aberto mão de tudo para seguir a Jesus. O cenário que eu quero estar apresentando aqui, que no tópico 1, a herança de Mateus. O nome Mateus, Levi, indica que ele pertencia à linhagem do sacerdote de Levi, um dos filhos de Jacó, o pai das 12 tribos. A tribo de Levi foi separada para adoração e a serviço a Deus, que significa que Levi recebeu boa educação e entendimento adequado do Antigo Testamento, isso é, visto que em seu evangelho, no qual ele sempre cita o Antigo Testamento ao contar a vida de Jesus. No segundo tópico que eu quero estar falando aqui, sobre o seu ministério, o ministério de Mateus. Desde o princípio da sua conversão, Mateus ele demonstrou zelo a apresentar o seu Salvador. O Evangelho de Lucas registra o banquete evangelístico dado por Mateus em sua casa por todos os amigos rejeitados pela sociedade judaica. Segue alguns fatos aqui sobre aquele banquete evangelístico de Mateus. O jantar foi uma grande celebração. Lucas capítulo 5, verso 29. Muitos coletores e pecadores foram convidados. Lucas capítulo 5, verso 29. O mestre e seus muitos discípulos também foram convidados. Lucas capítulo 5, do 30 a 31. Só que os líderes também religiosos criticaram a presença de Jesus. Está no verso 30 de Lucas capítulo 5. Só que Cristo respondeu: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Verso 32 de Lucas capítulo 5. Mateus nunca deixou de ter um ônus para o seu povo e ministrou por muitos anos aos judeus, tanto em Israel quanto fora de lá. Cerca de 30 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, Mateus ele descreveu a vida e os momentos de Cristo para o benefício dos seus ouvintes judeus. Em seus relatos, ele citou muitas profecias do Antigo Testamento que identificavam Jesus como um Messias profetizado. Para estar finalizando esse tópico aqui do cenário, o livro de Mateus, treinado para ler e estudar adequadamente a lei e dotado de habilidade com a pena. Mateus foi usado por Deus para registrar a vida de Jesus de modo sistemático, relatando muitas profecias cumpridas do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias na pessoa de Cristo. O Evangelho de Mateus foi escrito em uma época em que os apóstolos, as testemunhas oculares, estavam morrendo ou sendo martirizados. E as igrejas se multiplicavam, e era necessário registrar a recente comunidade cristã como ferramenta evangelística para dividir o evangelho com as comunidades judaicas espalhadas pelo Império Romano. O retrato disso tudo, que embora tenha sido escolhido como um discípulo de Jesus, Mateus ele era um homem humilde, como eu falei no início, uma característica marcante de Mateus.
Porque em todo o seu evangelho, somente 2 vezes ele falou sobre si mesmo. Quando ele relatou o seu chamado em Mateus capítulo 9, verso 9, e quando ele listou ali os 12 apóstolos, Mateus capítulo 10, do 1 ao 4. Então Mateus ele era estudioso do Antigo Testamento e fez ali referências à lei, aos salmos e os profetas ali, mais do que todos os seus autores do evangelho juntos. Ou seja, 99 vezes. Então, depois de começar a seguir Jesus, a primeira atitude do evangelista foi convocar todos os seus amigos para conhecer a Cristo. Ele levou ali o fardo de seu povo o tempo inteiro e escreveu seus primeiros relatos da vida e do ministério de Cristo para benefício dos judeus. O seu objetivo era convencê-los de que Jesus era o tão esperado Messias. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu quero estar deixando aqui lições de vida de Mateus. Primeira lição: crie um ambiente natural para o evangelismo. O primeiro impulso ali de Mateus, como seguidor de Jesus, foi reunir seus amigos próximos em um banquete para apresentá-lo ao Senhor. Em vez de juntá-los em um lugar religioso, ele levou o mestre ao local onde seus amigos se sentiriam confortáveis. Se você perceber que um incrédulo pode hesitar em ir à igreja, empregue em seu tempo cultivando o seu relacionamento com essa pessoa e apresentando-as a Cristo por intermédio da sua vida em ambientes nos quais ela se sinta à vontade. A segunda lição que eu deixo aqui, que Deus ele pode usar você para fazer a diferença. Você acredita? Deixe o seu comentário aí se você acredita que Deus ele pode te usar para que você venha a ser a diferença no meio dos iguais. Porque quando Mateus deixou a sua profissão secular, tudo o que ele tinha era a pena e as suas habilidades com a escrita. Jesus deu um novo uso aos seus talentos. Registrar o que observava ao caminhar com o mestre. O evangelho de Mateus é fruto do seu ministério. Quando você vai a Cristo, leva junto um exclusivo conjunto de talentos, habilidade e experiências. O Senhor quer usar você. Você crê nisso? O Senhor, Ele quer usar você. Não, eu vou falar de novo. O Senhor, Ele quer usar você. Os seus atributos únicos para fazer a diferença no reino dele. O que você tem pode ser um instrumento poderoso para Deus. Então, como Mateus, libere-se para ser usado como Jesus quiser te usar. Terceira lição: ninguém está fora da graça salvífica de Deus. Mateus é sempre como descrito como um coletor de imposto. Ele foi um paraia da sociedade judaica. Era odiado, desprezado pelos líderes ali religiosos da época. A vida desprezável de Mateus é um lembrete para que você não descarte ninguém como candidato à salvação. Não haja como líderes religiosos que desprezavam determinadas pessoas. É melhor seguir o exemplo de Jesus e ser amigo de publicanos e pecadores, como está escrito em Mateus capítulo 11, ali no verso 19, parte B. Porque ninguém está fora da graça salvífica de Deus. A última lição que eu deixo aqui é: seguir Jesus é custoso. Eu vou falar de novo. Seguir Jesus é custoso. Como assim?
De todos os seguidores de Jesus, Mateus tinha mais a perder, pois coletar imposto era uma atividade lucrativa. Uma vez que ele deixou o trabalho, a sua vida financeira foi radicalmente alterada para sempre. Não haveria volta. Mas mesmo assim, Mateus não hesitou quando Jesus disse: segue-me. Você avaliou o custo e está seguindo a Jesus? Então não esqueça de que Cristo não solicita uma avaliação temporária do custo, e sim diária. Lucas capítulo 9, verso 23. Poderia estar finalizando aqui deixando outros coletores de impostos mencionados no Evangelho. Todos responderam a Deus de maneira positiva. Os que ouviam João Batista acreditaram na mensagem e foram batizados. Mateus 21, verso 31, verso 32. O que estava no templo disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18, verso 13, parte B. E o Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. Lucas capítulo 19, verso 8. Que Deus te abençoe poderosamente a sua vida. Seja humilde como Mateus foi. Isso mesmo, seja humilde, porque Mateus foi um homem que deixou tudo para seguir a Jesus. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo episódio, se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus.